dia, meu nome é Roberto Melo, mais uma vez eu estou aqui nessa gravação, né, esse vídeo gravado na qual estou gravando, que é do Facebook, ou seja, que é do YouTube. A gente é o seguinte, estou entrando aqui no período, nesse momento de uma palestra sobre sistema político, né? O tema sempre vai abordar o sistema político, ou seja, sistema religioso, né? E vamos aqui fazer uma palestra sobre o sistema religioso, né? 15 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos. É uma palestra que vai esclarecer você, vai trazer um pouquinho de conhecimento para você entender a doutrina, né? A doutrina do pentecostalismo, a doutrina do neopentecostais, a doutrina de diversas religiões que se encontram no nosso país, que é o Brasil. Tá? Vamos lá, gente, é o seguinte. Eu tenho um fundo musical aí, né, para dar mais uma suspense, né, não para dar um sensacionalismo, mas para ter um suspense, um despertamento, uma mensagem que venha fazer você entender o sistema religioso. Né? Bom, meu nome é Roberto Melo, eu acredito que você já me conhece, ou algum me conhece, através do meu Facebook, né? E através do meu Facebook e YouTube. Não tem muita percussão, porque eu não me preocupo com percussões ou com viralização no meu vídeo. O importante é que quanto mais 5, 10 pessoas assistem o meu canal, tanto no YouTube ou no Facebook, essas 10, 5, 3 pessoas vão ser gratificamente, né, graciadas pelos estudos que eu faço aqui, né, por esses estudos que eu faço, que eu trago para vocês. Então, eu estou aqui exatamente para falar para vocês que esses estudos que eu trago dentro do Facebook, dentro do YouTube, né, e brevemente, na minha persistência, na perseverança de elaborar meu estudo, através da minha própria casa, vai sair, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Porque tudo a gente faz conforme o nosso planejamento de esperança, de expectativa, de paciência, de resistência, de persistência e nunca desistir do nosso objetivo. A gente sempre prosseguir. Vem um obstáculo, vem. Mas o nosso objetivo, o nosso foco é lá na frente. Né? Então, nunca desista do seu sonho. Se você não conseguiu concluir ou teve algum bloqueio nos seus objetivos, insista que você vai chegar lá de novo. Entendeu? Então, eu espero que você, né, vai compreender meus estudos aqui por esse canal do YouTube. Vamos lá. Eu vou divulgar isso também no meu canal no Facebook, e aí a gente vai compartilhando, publicando a informação, o conhecimento do sistema religioso. Vamos lá. Eu fiz um pequeno roteiro de estudo exatamente para a gente entender, né, o que significa religião, o que significa relatório, o que significa heresia. Me desculpa aí, gente. O que significa heresias, o que significa doutrina, disciplina. Nós vamos aprender agora. Entendeu? Vamos lá. Vou abaixar mais um pouquinho esse fundo musical, exatamente para a minha voz não sair muito abafada nem muito. Então, gente, vamos lá. Eu vou entrar aqui no primeiro índice desse estudo de palestra. Fala dessa maneira aqui. O significado da religião, ou seja, das religiões, né? Religião e religiões, são diversidade de várias religiões, cultura diferente da outras, doutrina, disciplina diferente da outras, entendeu? Várias religiões, ou seja, diversidade de religiões que são diferenciadas, diferente estudo teológico, pensamento teológico, filosófico e ideológico também. Pensamento diferente de outras doutrinas religiosas, entendeu? Então, por que eu repito? Eu repito porque exatamente para você tentar compreender o que eu estou falando.
Vamos lá. Desculpa mais uma vez. Eu vou ler aqui o que significa religião para você. Postura intelectual, moral, resultado dessa crença. Ou seja, crença religiosa, qual é a igreja, o ministério, instituição, entidade, né, que você congrega, que você aprendeu doutrinariamente, educativamente lá dentro. Seu desenvolvimento de crença, né, seu costume, cultura ali dentro. Né. Então, para a gente mudar esse cenário, né, do sistema político, do sistema religioso, eu estou explicando como é que você se comporta dentro da sua denominação, ou dentro da sua igreja. Vamos lá. Né? Rituais próprios de um grupo social estabelecido, né? Ou seja, pessoas que realmente estão dentro de locais, né, ali já adaptados à doutrina, à disciplina daquele ministério, daquela instituição. Né? Logicamente que a doutrina, a filosofia, a teologia é outra, né? Os métodos de ensinamento que vai fazer você ser um homem, uma mulher, um jovem, ou um adolescente bem doutrinado, educado, culturalmente dentro dos padrões, das regras disciplinares dentro da palavra de Deus ou dentro das instituições ministeriais. Para você ter uma mentalidade muito saudável, espiritualmente, na saúde também muito elevada, você tem que fazer o quê? Você tem que ter compartilhamento com pessoas saudáveis. Se você está no meio de pessoas muito divisórias, você vai ter um grupo divisório. Então, depende do ensinamento que estão passando para você, dentro do sistema religioso, ou seja, dentro dessa denominação, dentro dessa igreja, depende do líder que exerce ali. Né? E vamos lá. Gente, a religião é isso, é a postura intelectual, moral que resulta dessa crença, né? O resultado dessa crença, desenvolvimento, né? Da sua vida espiritual, da sua conduta de cidadão, que tudo colabora para você ter um bom comportamento na sociedade também. Tudo colabora. Então vamos lá. O meu pensamento daqui para frente agora, como eu lá já descontei tudo que fizeram comigo dentro do sistema religioso, dentro do Facebook e do YouTube. Se alguém viu. Que não viu, não vai ver mais. Só se for fazer pesquisa no YouTube ou no meu Facebook lá, tá a porrada que eu tô dando nesses caras aí, os filhos. Agora eu vou mudar totalmente a atitude. Eu vou implantar agora ensinamentos até para colaborar com os tais lá fora, né? Para ver se eles têm um pouco de atitude, uma humildade, para eles levarem a olhar mais para a família e ensinar mais as famílias, ter mais paciência, amor, né, locabilidade, unidade, mansidão, temperança de palavras com as pessoas que estão dentro do seu ministério e fora. Né? Vamos lá. O resultado de um relatório também é a conclusão às quais chegaram ao membro de uma comissão, ou uma pessoa. Né? Relatório é uma coisa que você está registrando algo concreto que está acontecendo, seja cientificamente ou não. Né? Você está registrando documento de dados. Né? Documento de saída preparado por um sistema de processamento de dados. Então, é isso aí. O relatório é você fazer um relatório, né, do seu trabalho, da sua atividade, e ali levar aquele documento para o seu determinado chefe, a sua denominação, né? Se é que você é um pastor estagiário. Vamos lá. E vamos agora no significado de heresias, né? Heresia, existem muitas pessoas hereges. Existem pessoas hereges no nosso país, no Brasil, tem pessoas hereges, que é contrário às doutrinas do sistema, né, religioso. Vamos lá.
sistema religioso, da congregação ali onde você congrega, por causa dos métodos de novos ensinamentos, ou vou dar um exemplo aqui, um exemplo de célula, né, que são uma nova visão, um novo método, na qual eu já participei, já na prática, na experiência, que uma parte eleva a pessoa a ter um conhecimento, né, desenvolvimento do celular, se forma num líder e assim vai, conforme aquela liderança, né, aquele pastor que sabe liderar a sua liderança, coordenar ela, para que aquela comunidade venha se desenvolver em conjunto de amor, de confraternidade, de respeito um com o outro, né. Aí depende da liderança e do pastor daquela área, daquele campo. Vamos lá. Heresia significa escolha, opção. É um termo com origem no termo grego ariese, arice, airices, ou heresia. No grego é arices, né? Airices, repetindo para entender. Na palavra, o termo comum é heresia, quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica a heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja, ou seja, as doutrinas da igreja. A doutrina da igreja que é ensinada para aqueles membros ali. Então, o herege vem contrário com o ensinamento dentro daquele ministério. Esse é o herege. Né? Depois nós vamos pegar um exemplo de hereges que a Igreja Católica, pela sua Inquisição, pelo Papa IX Gregório, ele criou uma Inquisição, né, para exatamente matar os hereges, né, torturar e matar, né, lançando eles na fogueira vivos. Todos os hereges que eram contra a doutrina, a disciplina da Igreja Católica naquele século, se a memória não falha, século XVI, século XV, né, da Idade Média, né, vamos lá, mais avanço, da Idade Média, né, aquele tempo ali. Então o que acontece? Você vai entender que naquela época o Papa, eles tinham o poder de ligação com o Estado, né, então eles tinham esse poder, né. Então todo herege que se levantava contra a doutrina da Igreja Católica daquela Idade Média, eles eram preso, torturado depois para confessar a sua doutrina contra a doutrina deles, e depois eles são queimados, ou seja, lançados numa fogueira, vivos. Então, os hereges tinham uma punição, ou seja, uma punitividade, né? Eles eram punidos, condenados à morte no tempo da Idade Média. Hoje, atualmente, possa ser que aconteça também com esses hereges que estão surgindo, né, no Brasil. As heresias já estão muito soltas, muito liberal aqui no nosso país. Mas tudo acontece da seguinte maneira: Deus, ele permitiu isso acontecer para que nós cristãos viéssemos a ter mais paciência de ler a Bíblia, de estudar, analisar ela, examinar, esquadrinhar ela. Se você não estuda a palavra de Deus, não examina, você vai ser uma pessoa totalmente fora dos conhecimentos da teologia bíblica da palavra de Deus. Então, você começa a ler a Bíblia. Eu estou falando aqui agora para o sistema religioso. Para o sistema religioso, para quem é cristão. Né? Para quem é cristão. Vamos lá. Então, contando um pouquinho de história do tempo dos papas autoritaristas, ditadores, eles decretavam, né,
para esses hereges a pena de morte, a punição de morte, dentro da fogueira. Eles lançavam os hereges na fogueira, e logicamente que morreram muitos intelectuais, até aqueles que saíram da igreja. Martinho Lutero, Calvino, todos esses homens que saíram da igreja católica para fazer uma nova reforma, eles passaram perseguição pelos papas, pela igreja católica, naquele tempo da Idade Média, no século XVI, XVII e no século XVIII, século XIX, por aí assim. Né? Então, todos eles foram perseguidos, porque eles fizeram uma reforma. Né? Então, para não confundir você, isso aqui é uma pequena palestra de ensinamento para você entender um estudo básico. Então, esses hereges, eles eram punidos, né? Por causa que eles eram contra a doutrina, o dogma daquela denominação da Igreja Católica. Então, o Papa Gregório, ele se dispôs a criar uma lei para punir esses cidadãos. Vamos lá. Eu vou ler aqui, fazer uma leitura para você entender mais. O herege e a Inquisição. Durante a Idade Média, quando a Igreja Católica começou a se sentir ameaçada pelas pessoas que criticavam seus ensinamentos, o Papa Gregório IX criou o Tribunal do Santo, ofício da Inquisição. O tribunal religioso foi criado com o objetivo de combater os hereges contra a legitimidade tanto do poder eclesiástico como do poder civil, uma vez que naquela época o poder da igreja estava nitidamente ligado ao poder do Estado. Nele os suspeitos de heresias eram interrogados, torturados para a confissão da culpa. As punições eram severas. Os hereges eram torturados, enforcados ou queimados vivos. Entendeu? Esses hereges, eles eram torturados ou enforcados ou queimados vivos. No tempo da Idade Média, o Papa Gregório criou uma Inquisição santa, né? O Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício. Eles eram julgados, eles eram torturados, julgados, ou enforcados, ou enforcados, ou até mesmo mortos dentro de fogueiras, lançados vivos. Tem algumas fotos, ilustrações que mostram eles amarrados amarrado no esporte, e ao redor dele se encheu de várias matérias de pau, né? Aquela linguagem assim, e eles tacavam fogo, aquele fogo pegava nas vestes deles e queimando eles, vivos. Então os hereges eram castigados, punidos assim, na Idade Média. Hoje, atualmente, né, eu não sei, acho que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, né, acabou tudo isso. Hoje você pode criticar uma religião, onde você pode falar, mas falar de uma maneira dentro da lei, né? Tem vários pastores por aí que tem, dentro da sua religiosidade, dentro das suas instituições, que tem o seu setor jurídico ali, né? Se você for falar uma coisa contra ele, não tiver prova, eles podem lhe processar, eles podem até lhe processar, né? Gerar um processo contra você, se você não tiver uma prova concreta que eles realmente estão fazendo aquilo, né? Se não tiver, tudo ok, né? Então, gente, é isso, né? Os hereges, eles foram punidos,
por motivo de contrariar a doutrina da Igreja Católica, através desse Papa Gregório IX. Então isso é só uma dica, né? Como que era naqueles tempos atrás, naquela época atrás. O negócio era pesado. Hoje nós estamos vendo o tempo da graça, hoje nós temos garantia dentro da nossa Constituição, nós estamos vivendo um país laico, onde nós escolhemos nossa religião, onde nós podemos até ir para uma religião, escolher ali uma instituição, se você quer congregar ou não, entendeu? A gente vai estar ali, meu irmão. É isso, nós somos livres hoje para escolher qual é o ministério que a gente vai entrar, né? Congregar também. Então a religião é assim, é essa que eu expliquei da agora para você. Aí vamos lá, doutrina é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Disciplina, obediência às regras, aos superiores, regulamentos, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento, ou, por exemplo, de uma organização, ordem do comportamento. Essa é disciplina e doutrina. Doutrina, onde você vai ser ensinado ali um método de ensinamento que você vai aprender dentro da teologia bíblica ou dentro da teologia mesmo, dentro da teologia. Se você vai fazer um seminário teológico, você vai aprender a teologia, a história da teologia, você vai aprender quais foram os teólogos que desenvolveu a igreja, como as igrejas surgiram. Você vai aprender todo o contexto histórico da teologia, né? Das ciências teológicas. E já um ensinamento doutrinário já é diretamente dentro da palavra de Deus, ou então dentro de um estatuto ministerial, uma doutrina na qual que você vai ter uma ética moral, na qual você vai ter um comportamento representativo diante daquele ministério. Entendeu? Você vai mudar totalmente a sua atitude, ou então você vai ser um representante daquele ministério, daquela organização. Em outras palavras, você vai ser um representante do reino de Deus, né? Tanto um representante do reino de Deus, um embaixador, ou tanto um representante daquele ministério, onde você vai ali tentar esclarecer para as pessoas todo o contexto da sua doutrina, da sua disciplina, entendeu? Um relatório de estudo cientificamente, principalmente as ciências teológicas, ou as ciências políticas, ou a psicologia da religião, né? Então vamos lá. Gente, aqui eu encerro essa palestra. Eu acredito que alguns de vocês vão me assistir, vão entender, compreender essa pequena palestra, esse pequeno ensinamento que eu elaborei para você, entendeu? Para você entender o que significa todo esse estudo que eu passei agora para você, né? Significado de herege, significado de doutrina, significado de disciplina, significado de relatório, significado de religião, né? É isso aí. Então, uma boa tarde para você, né? Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça você na fé aí cristã, e que Deus dê muitos anos de vida para você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, que Deus vai lhe abençoar poderosamente, e vamos avançar para o reino de Deus. Na paz, na união, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, na próxima gravação dentro desse canal YouTube, nós vamos se ver, né, em brevemente de novo. Deus abençoe. Fui.